Tá fazendo o que aí? Caralho, que susto, amor! Porra, tô entregando a obra finalizada da nova Casa do Tomate. Até porque aquele aquário ali era muito pequeno e muito sem graça, né? Nossa, pra quem tinha medo de peixe, a gente evoluiu bem, hein, minha parceira? Tomate tá o quê? Com uma mansão? Agora só falta uma tomata pra ele, né? Ou um tomate. Aí é com ele, claro. Por que a gente não arruma um mozão pra ele? Porque eu não tô afim de contar os dias de mais ninguém. Tomate vai morrer? Todas nós vamos morrer, minha parceira. Déjà vu horroroso. Não, tomate não vai morrer. Olha só, o tempo de vida de um beta, quando ele é muito bem cuidado, que claro, é o caso do tomate, é de 2 a 3 anos. Assim, 5 por um milagre. Apesar que agora, né, com essa mansão, a expectativa do tomate, ó, foi lá pra cima. Quantos anos ele tem? Tá com quase 2. Meu Deus, tomate. E o que a gente pode fazer, sei lá, pra salvar a vida dele? Você não acha que você já salvou vida suficiente pelas suas próximas 25, não? Você precisa entender, meu amor, que a vida, ela é finita, não há o que ser feito. Não precisa desse assunto, né? Não precisa. O tomate não vai morrer, tá tudo bem. Ele merece um amor também pra viver os últimos anos da vida dele. Como é que pode? Ser uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e não saber que se botar um outro peixe com beta, o pau tora. Tora? Claro. O beta é um dos peixes mais territorialistas que existe. Se ele vê um outro peixe, o cérebro dele já entende como um invasor. E mesmo se o peixe estiver em outro aquário, mas estiver no campo de visão, já dá merda aí. Caralho. Mas assim, suposição. Se por um acaso da vida, né, tá tudo certo ali, tomate tromba outro peixe. Na vida, aí é brigar até morrer. Tem o que fazer. Sabia que na Ásia, há tipo séculos e séculos, o povo botava dinheiro em briga de beta? Era tipo um UFC aquático, só que um final muito mais trágico, né? Quer dizer então que esse peixe, ele tem histórico de crime organizado? Meu amor, a gente tem entre nós um criminoso de altíssima periculosidade. E por que tu arrumou um peixe assassino? Mas quem usou essa palavra? Eu não falei assassino. Ele não é assassino. Entendi. Quando eu descobri o estágio terminal da minha doença, eu vi um vídeo falando sobre o instinto de sobrevivência dos betas. Eles nascem em época de muita chuva, em lugares onde a água é muito instável, tipo arrozais, valas. E aí, quando a água baixa, ele tem que sobreviver sozinho no que resta de poça, de lama. Eles precisam desse instinto para continuar existindo, mesmo quando o mundo parece ficar pequeno demais para eles. Era exatamente assim que eu estava me sentindo até te conhecer. Mas, mesmo você sendo essa peixona beta aí, você arrumou sua tomata. Só que como no caso, ele de fato é um beta, tem que ser só uma rapidinha, assim, só pra procriar e com supervisão de especialista, tá? Senão já era pra fêmea. Coitado, não tem romance, não tem nada. Então, infelizmente, Tomate continua solteiro, em regime de isolamento pelo bem das tomatas. Vem, vamos comer, tô com fome. Para. Bora. Posso falar? Pelo cheirinho eu arrasei. Minha nossa. Minha nossa senhora. O que eu fiz aqui? Eu realmente cozinho muito mal. Isso aqui não tem condição. O que foi? Tô indignadíssima. Comeu macarrão? Com tomate. Com tomate do meu macarrão? Sei lá, não tô aceitando muito bem a solidão dele, sabe?
Tenta de pegar essa parte com mais molho. Não dá. Não tem condição. Não é possível. Não há o que ser feito. Não é possível. Não tem como uma carne. Tô te falando, prova. Com molho de tomate tá Prova bom. do seu. Prova do seu, Jesus. Nossa, amor. Não tem como. Não, desculpa. Não sei o que Com acontece. todo respeito, assim. Não dá. Olha só. Você é muito perfeita, você é muito Eu sou. linda, você é maravilhosa. Mas você tem que ser muito boa em ser muito ruim pra errar no macarrão com molho de tomate. Pois é, eu arrasei. E tá pegando Vem no... cá, rapidinho. Deixa eu apresentar um negócio aqui, na moral. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Como é vem que cá. você ainda me deixa cozinhar? Vem cá, deixa eu te apresentar umas coisinhas aqui. Ó, sal, temperos, azeite. Elisa, azeite, Eu tempero. usei, eu estou te falando, não sei se do jeito errado, mas eu usei. Amor, não usou. Porque esse macarrão tá mais sem graça que a vida do tomate. Ah, pronto. Ela hiperfocou na vida do peixe. Vamos com tudo. Bora. Meu amor, olha só. Eu entendo racionalmente quando você me fala sobre instinto, sobre lógica biológica dessa vida minúscula que precisa defender o próprio pedaço de mundo. Mas ainda assim, me dá um negócio aqui dentro, sabe? Que negócio? Olha só, olha lá pra ele. Ele tá ali, nadando, super feliz na mansão nova que eu projetei com todo o amor do mundo pra ele. E ainda assim, eu tenho vontade de ir lá e falar... Cara, eu sinto muito que você esteja passando por tudo isso. Enfim, mesmo sabendo que ele vai cagar pro que eu vou falar pra ele, eu sinto uma tristeza meio idiota, talvez. Mas talvez. Meio idiota, com certeza. Meu amor, você tá triste pelo peixe viver exatamente como a espécie dele vive. Eu não entendi esse tom. Tá, não entendi. E assim, você ficou comigo sabendo que eu tenho um apego emocional perigosíssimo com coisas aleatórias. É que olha só, a solidão, pra mim, ela sempre vai ser uma das coisas mais tristes do mundo. Independente do motivo. Deve ser porque você é humana, né, meu amor? E a espécie humana, ela precisa ser atravessada mesmo. É. Mas imagina você não ter ninguém pra dividir, assim, nenhuma alegriazinha. E tipo quando a gente tá andando e tem alguém rindo sozinho, assim, ai, é muito constrangedor mesmo. É isso. É exatamente isso. Sabe muito, porra. Olha só. Agora. Prova aqui. Sabe muito, porra! Nossa! Meu amor, isso sim é um almoço. Merece um brinde, por favor, me acompanha num brinde. Não me acompanha. Meu amor. O tomate te parece sozinho, né? Você tá chateado com isso. Mas sabia que ele foi super importante no meu processo de aceitação? Pra que isso? Quê? Pesar o clima desse jeito. O clima tá como? Tá ótimo. Maneirinho, exatamente. Exato. Meu macarrão, Aí tá divino, tá excepcional. divino, excepcional, gostosinho. É. Então, pra que pesar o clima depois de eu ter salvado a gente da sua tentativa de assassinato por intoxicação alimentar? Não é porque eu tô curada que eu vou apagar essa parte da minha história, né? Eu escolhi ele porque me deu uma admiração, essa capacidade dele continuar resistindo, mesmo quando o mundo fica pequeno demais pra ele, num espaço mínimo. Ele existe só ali, tentando defender um pouquinho que sobrou pra ele. Você não acha isso nobre? Gente, é um bicho que já nasce entendendo que às vezes o mundo espreme, espreme, espreme tanto que só resta aceitar e viver onde cabe.
Quando a gente convive com essa ideia de fim, a gente vai ficando mais econômica nas expectativas, nas esperanças, nos planos e até nos afetos. A gente começa a tratar solidão como método. Porra, solidão como método é uma frase bem ruim. Mas foi o que me salvou até você chegar. Ou que quase acabou com você, né? Depende do ponto de vista. E que merda, né? Você usar a solidão pra sobreviver. O mesmo mecanismo que salva, às vezes isola, né? Também depende do ponto de vista. Eu até consigo enxergar força nesse seu papo, eu juro. Mas me deixa muito triste também. Principalmente por você usar de um bicho antissocial pra ser seu espelho. Eu odeio imaginar você se vendo atolada numa poça de lama. Você é muito bonita. Muito bonita. Pra se comparar com um peixe de temperamento duvidoso, cheio de barro. Às vezes um pouquinho de solidão organiza também, não organiza? Talvez. Mas solidão demais deforma, né? Você acha que nasceu pra dar conta de tudo. Mas ninguém nasceu pra dar conta de tudo sozinho. Eu só não vou te dar agora uma resposta pretensiosa e depois mudar de assunto, porque depois desse macarrão que você fez, você não merece ficar sem argumento. Mentira, eu vou sim. Eu vou sim, eu não me aguento. Sabe o que eu acho? O que você acha? Você acha que você tá com pena do tomate. Mas eu acho que você tá sentindo alívio. Pensando que ele precisa de só um. A gente precisa de dois. Porque a humanidade criou essa indecência maravilhosa que é juntar escova de dente, que é pagar conta, mercado, cansaços, medos. Tudo isso. Principalmente salvar um macarrão que tava à beira de um colapso. Então, a gente pode fechar assim. Tomate continua ali, solteiro, muito feliz, vivendo na nova mansão dele. Continua. E a gente continua tendo a gente. Que a nossa espécie, ela fica ridícula tentando chamar a solidão de paz. Fechado? Fechado porque não é só ridículo. É impossível chamar a solidão de paz desde que eu te conheci. Que horas são? Nem sei. 5h15. Então tá na hora de você me pagar uma cerveja. Sabe por quê? Porque você me deve uma depois de eu ter salvado a gente da sua tentativa de homicídio. Não, eu não te devo uma, não. Depois desse milagre que você operou no macarrão, eu te devo, assim, várias. Eu te devo milhões. Mas também, depois eu ter que passar horas ouvindo sobre a solidão de um peixe beta, eu quero fazer isso com muita cerveja gelada. Ou seja, Bar do seu Jurandir agora! partiu, bora! Nossa Senhora! Você ama quando eu faço piada ruim de propósito, admite? Eu amo quando você faz piada ruim de propósito. Amo quando você faz piada ruim sem querer. Amo quando você faz piada boa querendo. Amo quando você fala pra caralho. Te amo de qualquer jeito. Eu que te amo muito, meu amor. E ainda bem que eu guardei o meu amor por tanto tempo. Porque ele não podia ser de mais ninguém que não fosse você. Que sorte, amigo. Que sorte a nossa. No banheiro. Já? Também bebendo sem parar. A gente vai fazer. Não tem como. Cuidado, errinho.
faz transplante pós-bebê, Elisa? Mais uma péssima ideia sua, né? Já tem 5 meses e o médico liberou ISS sem álcool. Você tá bem? Você quer saber se eu tô bem? Você jura? Tô ótimo. Eu só não sabia que você tinha pulado uma parte muito importante da nossa história, né? Como você soube? A gente vive na área da comunicação, Elisa. Eu acho que a gente esquece que quando a gente conta as coisas para um amigo muito querido, esse amigo muito querido também tem um outro amigo muito querido, que tem um outro amigo muito querido. As pessoas falam e elas se solidarizam principalmente quando o assunto envolve transplante e quase morte da mulher com quem você morou quase 5 anos da sua vida e você não fazia a menor ideia que podia morrer a qualquer momento. Não, você sempre soube que eu tinha lúpus. Sempre. Inclusive, eu sei até hoje qual é a diferença de lúpus sistêmico para lúpus cutâneo. Eu sei o que é uma crise, o que é uma remissão. Eu sei o que é um exame bom, um exame que a gente finge que tá bom. Elisa, eu sabia qual era o remédio que você detestava tomar. Qual era o remédio que te deixava enjoada. Os dias que você estava bem, os dias que você fingia que você estava bem, os dias que você estava completamente exausta. E eu sabia também que, apesar de seu tratamento ser chato pra caralho, dava pra você viver uma vida normal. E você sabe como é que eu sei disso? Porque eu tava lá, segurando sua mão quando seu médico te deu esse diagnóstico. E aí, nesse mesmo dia, nessa mesma consulta que eu não soltei sua mão, eu fiquei sabendo também que as pessoas com lúpus, elas trabalham, elas constroem família, elas se casam, elas têm filho. E eu pautei o resto da minha vida inteira com base nessa informação. A evolução do meu caso era extremamente rara. E foi exatamente isso que você não quis que eu soubesse. Eu não quis que ninguém soubesse. Eu não queria que vocês ficassem esperando o dia que... Engraçado, Elisa, porque eu já tava lá. Eu tava lá quando você recebeu o seu diagnóstico. Eu tava lá quando você começou seu tratamento. Eu tava lá nos dias que você chorava, morrendo de medo dessa doença. E aí, um dia, do nada, você decidiu que não era mais pra eu estar lá. Eu não contei nem pra minha mãe. Eu tava tentando proteger vocês disso tudo. Eu não sabia lidar... Tudo bem? É você então, né? Desculpa. A do rim? Eu só fui no banheiro e aí, do nada, eu voltei num universo paralelo, tipo o Sete Além. Olha, eu te garanto que se ela pudesse escolher, ela escolheria o Sete Além agora, né? Alguém pode explicar o que tá acontecendo aqui? Quer que eu explique, Elisa? Catarina, essa é a... Bianca. Bianca... Ela não sabe nem o nome? Desculpa. Era pra eu saber? Eu nem sei mais, porque eu fiquei sabendo mês passado que a minha ex quase morreu, precisou de um transplante e que ela já sabia da gravidade da situação dela quando a gente estava junto e não me contou. Bianca, por favor. Eu já entendi que essa parte da história não era pra mim, Elisa. Mas eu fico muito feliz que você tenha podido. Bianca, desculpa, eu não sabia. Óbvio que você não sabia. Ela tem esse talento de decidir quem é que deve ou não saber das coisas, né? Bianca, eu tava tentando Proteger vocês, exatamente. Já ouvi isso. Deixa eu ver se eu entendi, porque aparentemente eu perdi um capítulo inteiro da vida da minha mulher. Olha que coincidência. Aparentemente eu também perdi um capítulo inteiro da vida da minha mulher quando ela ainda era minha mulher, né? Antes de ser minha ex. Eu não tô acreditando que eu tô vivendo essa situação. Amor, você já sabia que você ia precisar do transplante quando você terminou com ela? Eu sabia que era uma possibilidade. Você já tava na fila do transplante? Não, eu fui orientada a entrar. Mas eu só entrei depois que a gente terminou. Que foi bastante conveniente pra você, né? Conveniente. Não,
Tô falando sério. Imagina que merda você ter que contar pra sua mulher que você podia morrer a qualquer momento, né? Pra mim, ela falou que ela ia morrer e eu nem era mulher dela, né? Na verdade, eu ainda não sou mulher, nem namorada. Marina, pelo amor de Deus. Não. Desculpa, peraí. Então vocês foram casadas. Morar com a mesma pessoa durante 4 anos e meio configura casamento? Bianca, pelo amor de Deus. Eu tinha acabado de descobrir que eu ia morrer a qualquer momento. Eu não queria ficar deixando você ou qualquer pessoa esperando a hora de me enterrar. É difícil entender isso. Você acha que você estava certa em não me deixar saber que a pessoa que eu amo podia morrer a qualquer momento? Peraí, você ainda ama ela? Acho que essa é uma pergunta um pouco perigosa de responder depois de alguns drinks, né? Olha só, galera, na moral, com todo respeito pela história de vocês, 5 anos é coisa pra caralho. Aparentemente 5 anos não é tempo suficiente pra eu merecer a verdade, né? Como eu ia dizendo, todo respeito pela história de vocês. 5 anos realmente é muita coisa. Mas isso aqui que tá acontecendo não dá pra mim. Então conversem, se entendam, se resolva, eu tô indo embora, tá? Meu amor, não vai embora, por favor. Elisa, eu te amo muito. Mas isso aqui não dá pra mim, não. Então a gente vai embora. Não. Deixa que eu vou. Eu não quero estragar a noite de ninguém, não. Eu só queria ver com os meus próprios olhos. Tá visto? Cuida dela, tá? Porque ela tem esse talento de fugir quando as coisas começam a ficar difíceis. Eu acho que a gente vai precisar conversar, né?